A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Chegamos aqui ao 39 do livro de Jó, hein? Falta 3 capítulos para nós terminar aqui no quadro Aprendendo com a Bíblia, o livro de Jó, onde foi um capítulo por capítulo, do 1 ao 42, tá bom? Estamos aqui hoje no 39. Está aqui comigo minha mamãe, seu Evandro, louvado seja Deus. Pai do Senhor Jesus, Pai do Senhor Jesus. Sempre conosco aqui, acompanhou a gravação inteira. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar aqui, meu irmão, minha irmã, saúdo todos também, né? Meu irmão de perto, de longe, Facebook, YouTube, né? Do YouTube. E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu estava olhando, temos 80% de visualizações no meu canal, que são de pessoas, dos irmãos e irmãs que não são inscritos no canal, né? Estamos 80% de irmãos e irmãs que têm nos assistido, nos acompanhado pelo YouTube e ainda não se inscreveram no canal, né? Eu tenho essa informação aqui. 20% de todas as visualizações são inscritos, 20% só. Ainda falta 80% dos irmãos que nos seguem se inscrever. Se inscreva no nosso canal, compartilhe também, deixa seu comentário aqui. Sempre deixe seu comentário, como é que você está, está tudo bem, está gostando ou não está gostando. Você tem aí o comentário para você deixar para nós, tá bom? Hoje nós estamos no 39, meu irmão, minha irmã. Hoje chegamos no capítulo 39 do livro de Jó. Foi uma caminhada longa, né? Cada dia aí, 4 vezes na semana, até chegar aqui durou um bocadinho. Vamos continuar aqui então no quadro Aprendendo com a Bíblia, com esse capítulo 39, com o tema A Sabedoria de Deus Revelada na Criação. A sabedoria de Deus revelada na criação. Deixa eu baixar o fundo aqui, que está muito alto. Senão você vai entender de fundo, tem que entender a palavra, né? Então, louvado seja Deus. É com alegria que nós damos aqui essa continuidade ao nosso estudo do livro de Jó. Capítulo por capítulo, dentro do nosso quadro aqui, Aprendendo com a Bíblia. E hoje chegamos nesse número, né? 39, capítulo 39. Um capítulo que, mais uma vez aqui, nos convida aqui a contemplar o poder do Criador, o poder do nosso Deus, o poder desse Deus soberano na nossa vida. Nesse capítulo 39. Um capítulo em que o próprio Deus, né? No 38 nós vimos Deus falar com Jó, fazendo pergunta. E aqui nós vemos neste capítulo 39 que o próprio Deus, ele continua a falar. E não com resposta, né? Uma resposta humana. Mas ele continua a falar com perguntas profundas. Interessante, né? O nosso Deus te responder com uma pergunta, né? Para você saber o que ele está querendo falar com você. Perguntas que revelam a grandeza dele, do Deus vivo, do Deus poderoso. E mostra para nós o quanto ainda nós somos limitados. Você e eu, nós somos limitados. Mas nosso Deus, não. Só recapitulando, no capítulo 38 do livro de Jó, louvado seja Deus, no capítulo 38 do livro de Jó, nós vimos Deus aqui começando a responder Jó, né? Mas não da maneira que o Jó esperava, né? Aquela resposta. E em vez de explicações, o nosso Deus apresenta para Jó uma série de perguntas, vamos dizer assim, que revelam a sua majestade, a sua grandeza, o seu domínio sobre o universo, seu domínio sobre a criação, a natureza. E nós vemos que o Jó, ele havia questionado a justiça de Deus. E Deus, em resposta aqui, mostrou que a sua sabedoria está além do entendimento humano. Poxa, mas foi Deus que ensinou a sabedoria, né? Louvado seja dele, o nosso papai querido, maravilhoso. Aqui no capítulo 39 agora, Deus ele continua com essa mesma linha de raciocínio. Mas o nosso Deus aqui, ele foca, sabe o que agora? Ele foca nos animais. Nos animais. Eu peço para você que leia o capítulo 39 do livro de Jó para você entender, tá? Leia inteiro, porque eu não consigo mandar todos os versículos, eu mando sempre 2, 3 ou 1 versículo dentro do capítulo e a gente trabalha dentro dessa palavra. Não é um estudo completo, vamos dizer assim. Mas você lendo,
você vai ter um outro raciocínio, uma outra resposta, talvez. Mas é bom você ler a Bíblia, tá bom? E aqui nós vemos no 39 que Deus ele foca agora os animais, a natureza, né, como testemunho da sabedoria infinita que ele tem, o nosso Deus. Né? E o versículo-chave aqui que eu quero com vocês, alguns versículos, vamos dizer assim, que nós vamos ler e comentar. Jó 39, 1 e 2, está escrito assim, Jó 39, versículo 1 e 2. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Olha o que Deus pergunta. Ele faz essa resposta com pergunta para Jó, né? Ele está perguntando para Jó, você sabe, Jó, o tempo em que as cabras monteses têm filho, né? Você sabe? Ou você observaste as dores do parto das corças, ô Jó, né? Ô Jó, contaste os meses em que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Olha as perguntas que Deus fala para Jó. Se ele sabe o tempo, né, do parto, se ele sabe o tempo que vai ter filho das cabras. Aqui Deus está questionando Jó, né? Deus está questionando Jó. Você sabe, Jó? Você sabe quando os animais do campo dão a luz, Jó? Deus está querendo dizer isso para ele. Por isso que é importante você ler lá o Jó 39 que eu falei para você. Tem todas essas perguntas, né? E o Jó, aqui a gente vê que o Jó, com toda a sua dor, o Jó, com toda a sua sabedoria, não tem essas respostas. Respostas que talvez você também não tenha, nem eu, né? E Deus aqui, ele está mostrando o que para Jó? Deus está querendo mostrar o que nessas perguntas que Deus faz para Jó? Jó, você sabe o tempo que a cabra dá filho? Você sabe os filhos da corça? Deus aqui, ele está querendo mostrar para nós que ele cuida até dos detalhes mais ocultos da natureza. Detalhes mais ocultos da natureza. Coisas que você não sabe da natureza, o nosso Deus, ele sabe, né? O nosso Deus, ele sabe. Por que tem essa natureza linda? Os animais que você não precisa cuidar, ninguém dá comida para os passarinhos, estão voando por aí, né? É coisas ocultas, tempo de filhos, né? Como é gerado filho dentro. Nós não sabemos, isso é coisa de sabedoria de Deus. Ele cuida até dos detalhes ocultos que existem na natureza, o nosso Deus, ele cuida. Quanto mais de você. No Jó 39, versículo 13 e 14, olha as perguntas que Deus faz para Jó. As asas da avestruz, ó, se agitam alegremente, mas é inútil a sua plumagem bondosa. Por quê? Pois ela abandona os seus ovos na terra e o esquece no pó. Olha aí, tá vendo? Deus está mencionando aqui para nós que a avestruz, um animal que parece agir sem sabedoria, né? A avestruz, ela abandona os ovos, a avestruz. Mas mesmo nisso, há um propósito para ela abandonar os ovos. O nosso Deus está mostrando para mim, para você, que até o que parece desorganizado, que não tem sentido nenhum aos nossos olhos, está sob o controle de Deus. E quantas coisas nós questionamos Deus, né? Principalmente quando a gente fala de sofrimento. A gente questiona Deus, por que faz criança para sofrer? Por que tem um país miserável e outro que é rico? Né? Por que uns estão morrendo com câncer? Por que fulano isso? A gente começa a questionar Deus em várias coisas, achando que Deus não está no propósito. Deus está em todos os propósitos. Para tudo, Deus tem um propósito. O que parece desorganizado, o que parece sem sentido para você, está no controle de Deus também. Tá bom? A gente vê aqui no Jó 39, 26, que ele fala assim também para Jó. Olha outro versículo importante, daqui a pouco nós vamos comentar. Ele fala assim, é pela tua inteligência que o gavião voa? Olha o que Deus fala para Jó. É pela tua inteligência que o gavião voa, estendendo as asas para o sul? Aqui Deus dá mais um exemplo, aqui vamos dizer assim, que Deus está destacando, né, a sua soberania sobre os céus. É isso que Deus está querendo dizer. O voo do gavião, a direção das aves migratórias, sabe aquele monte de ave que você vê voando no céu? Né? Aquele monte que não dá nem para você contar, né? O homem, com toda a sua ciência, não comanda esse instinto das aves.
Certo dia olhei para o céu, vi aquele monte, mas muitos pássaros voando. Que ela nem sei que tipo de pássaros que era aquele. Mas eles iam todos na mesma direção. Tinha um ali, tinha um ou dois ou três, não sei quantos, não dá para saber porque a inteligência é deles. Mas tem uns que comandam aquele monte, né? Pode ver que eles não se dispersam, vão para o lado, para o outro, tudo controladinho, né? Tudo controladinho. Aqui é o instinto, aquilo é Deus que faz assim. Foi Deus que criou assim. Nem a ciência, com toda a sua sabedoria, a ciência não comanda o instinto das aves. Sabia disso? E Deus comanda o instinto das aves. É Deus que comanda todas as coisas. Então Deus está no controle, assim como está no controle de Jó, Deus está no controle da sua vida. Talvez, meu irmão, minha irmã, talvez o Jó, quando ele ouviu essas perguntas de Deus, como que você se sentiria? Só uma pergunta aqui. Deixa aqui no comentário aqui do YouTube embaixo. Como que você se sentiria? Como que você responderia ao nosso Deus com tantas perguntas? Lê lá no 39 e vê o que você responderia para Deus dentro dessas perguntas. Eu vou dizer para você desde já, eu não tenho resposta. Ficaria calado, que às vezes ficar calado é mais sábio do que uma resposta tola, né? Então o Jó aqui, talvez, ao ouvir essas perguntas, ele estivesse o quê? O Jó, quando ele ouviu essas perguntas, ele estivesse tentando entender o que isso tinha a ver com o sofrimento dele. Ué, mas eu estou com sofrimento, eu preciso de uma resposta. E ele vem com pergunta. Talvez Jó estivesse tentando entender o porquê de perguntas se ele precisa de uma resposta. Não é assim? Talvez você que está ouvindo a mensagem também deve ter pensado dessa mesma forma, mas agora chegou a palavra para você. Talvez você deve ter perguntado, Jó estava sofrendo, os filhos morreram, Jó estava perdido da vida, Jó não tinha resposta. E agora, quando Deus fala com ele, Deus vem com perguntas, em vez de trazer resposta. Mas Deus estava o quê? Aqui, com essas perguntas, Deus estava levando para Jó compreender algo maior. Entender algo maior. Antes de entender o sofrimento, escute isso, antes de nós, ou de você e eu, entender o sofrimento, nós precisamos conhecer quem é Deus. Antes de você olhar, querer entender o seu sofrimento, procure conhecer quem é Deus. Não é sobre por que eu estou sofrendo. A pergunta não é essa, por que eu estou sofrendo? Mas quem é aquele que está comigo no meio da dor? Né? Quem é que está comigo no meio desse sofrimento? Talvez você não... Eu creio que você está entendendo, porque mais mastigado do que essa palavra, não tem como, né? Talvez você não está... Você quer saber o motivo do seu sofrimento, mas entenda quem é que está com você no meio da sua dor, né? Não é um qualquer. Não é um que não tem conhecimento, não é um que não tem sabedoria, não é um que não tem poder. Quem está com você é justamente esse que eu estou dizendo, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, aquele que te conhecia antes de você ser formado no ventre da tua mãe. É o Deus que formou todas as coisas e tem tudo no seu controle. Porou o sol lá em cima nos céus, a lua, as estrelas, o universo, as nuvens, o trovão, o tempo de chuva. É Ele que está com você. É isso que é o importante. Não é de você perguntar por que eu sofro tanto, por que isso ou por que aquilo, né? Não é melhor você procurar saber quem é aquele que está com você, né? Aqui é isso. Mas quem é aquele que está comigo mesmo em meio à dor? É Ele. É o Criador. Então você tem que descansar nele. Ficar tranquilo que Ele sabe muito bem o que está fazendo com você. Ele sabe muito bem o que faz comigo. Amém? Comente aqui embaixo, pastor, eu quero conhecer mais desse Deus na minha vida, porque até aqui eu queria conhecer o meu sofrimento. Mas sabe de uma coisa? Desisto. Eu quero conhecer o meu Criador, que é melhor, porque o meu Criador, ele tem um plano, um projeto, né, um propósito maior para a minha vida. Olha o que Deus fala para nós no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 26. Vamos lembrar dessa frase do nosso Deus que esteve aqui na terra, né? O Senhor Jesus. Olha o que ele falou. O Senhor Jesus, hein? Não foi Pedro, Tomé nem João. O nosso Criador. Ele falou assim, olha as aves do céu, que não semeiam,
nem colhem, nem ajuntem em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Assim como aqui em Jó 39, que nós estamos meditando, Jesus aqui nos lembra que Deus está atento à criação. Por isso que eu estou falando para você, em vez de você querer conhecer a sua dor, conheça quem é Ele. Se Ele cuida dos animais, como nós começamos a citar lá em cima, que Deus faz perguntas para Jó, através dos animais, onde se ele sabia, né, o tempo do parto da cabra, aquelas perguntas de animais, entra lá no livro de Jó, né? Quanto mais de nós, seus filhos amados, filhos de Deus Altíssimo, imagem e semelhança. Deixa eu trazer uma história comparativa aqui. Certa vez um homem se revoltou com Deus. Você não foi assim não, você nunca se revoltou com Deus, né? Nem eu. Você já? Então Deus já perdoou, né? Perdoa, Senhor, as nossas revoltas, né? Certa vez um homem se revoltou com Deus após perder tudo em uma tempestade. E nessa tempestade ele perdeu os bens, ele perdeu a casa, ele perdeu o trabalho. E aí esse homem, ele perguntou: por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que comigo? E um dia, esse homem caminhando pelo campo, ele viu uma ninhada de passarinhos que sobreviveram à mesma tempestade. A mesma tempestade que acabou com os bens dele, acabou com tudo. Essa mesma ninhada de pássaros sobreviveu essa tempestade. A mesma tempestade que ele enfrentou. E aquilo tocou no coração dele, desse homem. Se Deus havia protegido aqueles pequenos seres, aqueles pássaros pequenos, né? Então, ele ainda estava no controle da sua vida. É o que Deus está dizendo para você. Se Deus controla os animais, tudo, Deus está no controle também da sua vida. Deixa eu dar um alerta contra o inimigo aqui. Já chegou 17 minutos a mensagem. Não esqueça de compartilhar essa mensagem. Não esqueça, nós estamos com 80% de irmãos que estão visualizando o canal e não estão se inscrevendo. Se inscreva. Está escrito ali, ó. Inscreva-se no nosso canal. Se inscreva ali, tá bom? O inimigo, um alerta aqui para você do inimigo, o inimigo, Satanás, vamos dizer assim, o diabo, que é ele que está por trás do sofrimento de Jó, né? Que foi lá pedir prova para Deus. Então o inimigo, ele tenta nos cegar, né, para o cuidado de Deus. Ele quer que nós, que você e eu, que nós venhamos focar apenas no que o que nós perdemos. E esquecemos de tudo que Deus ainda está sustentando. Né? Você talvez olha para uma coisa e esquece que tem muitas coisas na tua mão, em volta de você, na tua vida, que Deus está sustentando você. É Ele que te sustenta. E o diabo quer que você acabe, em vez de perder só uma coisa, ele quer que você perda tudo. Que você foque somente no sofrimento. Não caia nessa armadilha do diabo. Não caia. Mesmo quando você não entender, ou quando você não entende, o Deus que eu acabei de pregar para você, ele está agindo na sua vida. O diabo, ele quer te afastar da confiança em Deus. Mas hoje, Deus está dizendo para você, meu filho, minha filha, olha para a minha criação. Olhe e veja o que eu ainda governo. Deus ainda governa nessa terra, na criação. Né? Ele não perdeu o controle. E você, meu irmão, minha irmã? Você já parou para perceber como Deus cuida dos detalhes da sua vida? Escreva aqui nos comentários. Pastor, eu já parei. Ou pastor, eu nunca tinha parado para perceber. Escreva aqui no comentário. Hoje estou percebendo que Deus, ele cuida da minha vida. Eu estava focado em nenhum problema, mas eu tenho tantas coisas boas em volta de mim que Deus tem controlado, tem me ajudado. Você tem conseguido, escute, você tem conseguido reconhecer a mão de Deus nas pequenas coisas na tua vida? Escreva aqui, pastor, eu tenho. Escreva no comentário, tá bom? Pode comentar aqui no canal do YouTube que a gente te responde. Você já passou por quantas vezes, aliás, você já pensou em quantas vezes você foi guardado, né? E nem percebeu? Quantos livramentos Deus te deu, né? E você nunca percebeu? Você já pensou nisso?
Pare para pensar, reflete um pouco. Comenta aqui embaixo no grupo do YouTube, né? Qual foi o momento em que você percebeu que Deus estava cuidando de você, mesmo em silêncio? Escreva no nosso canal aqui embaixo, tá bom? No comentário do YouTube. Compartilhe também. Vamos edificar uns aos outros com os nossos testemunhos, tá bom? Para nós terminarmos aqui, esse capítulo aqui de Jó 39, ele nos ensinou agora, hoje, nessa mensagem, que Deus está no controle até dos detalhes invisíveis. Ele nos ensinou aqui que a nossa sabedoria é limitada, mas a de Deus é infinita. E se ele cuida dos animais, quanto mais de você, meu querido. Portanto, eu vou dizer para você, descansa no Senhor. Você pode não ter todas as respostas que você precisa, mas você pode confiar em Deus, porque Ele tem todas as respostas para você. Pare de tentar resolver tudo. Escute isso, aqui é para você agora. Pare de ficar tentando resolver tudo com o seu entendimento. Para com isso. Seu entendimento, não coloca tudo o seu entendimento. Deixa Deus resolver. Pare de lutar contra o que você não entende. Você não sabe o que é, você não entende nada e você está lutando. Vai em oração, vai no clamor, vai na esperança em Deus, vai na confiança. O que Deus quer de você é confiança. Escute, o que Deus quer é confiança. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé e não pela explicação. Então, para que explicação? Deixa a fé envolver dentro de você, porque Deus ele tem um propósito para tudo. Eu quero profetizar aqui que o Senhor manda dizer para você assim: eu estou cuidando do que você não vê. O Senhor está mandando dizer para você assim: eu trabalho enquanto você sofre, eu sustento o que parece confuso. Nesse momento agora, parece confuso para você. Mas será revelado no tempo certo. Fica firme, porque o meu cuidado é perfeito. É isso que Deus está dizendo para você nesta programação quadro Aprendendo com a Bíblia. Eu quero deixar um convite para você aqui para o capítulo 40, tá bom? Vamos chegar a 23 minutos. Quero deixar um convite para você para o versículo 40. Falta só mais 2 versículos. 3, né? 40, 41 e 42. No próximo capítulo 40, o Jó finalmente vai reagir às palavras de Deus. Aleluia. E nós veremos aqui como que o Jó se coloca em humildade diante desse Deus poderoso e maravilhoso. Então não perca o capítulo 40. O estudo do capítulo 40 trará revelações poderosas sobre arrependimento, reconhecimento e transformação. Tá bom? Então não perca. E estamos aí também já, o Espírito Santo me conduziu a trazer um novo quadro, tá bom? Já vou estar anunciando o novo quadro para você, em nome de Jesus. Vai ser um espetáculo de maravilha, de bênção. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, para nós entregar, porque não vai ficar muito longo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus grandioso, Criador dos céus e da terra, Pai, nesta hora, meu Pai, nós nos colocamos, meu Deus, diante da Tua face, da Tua presença, meu Deus, com temor, com reverência, Senhor, reconhecendo, meu Deus, que Tu és o Deus que governa todas as coisas, desde os céus, dos céus ao mais baixo, ao mais menor, aos detalhes mais ocultos da natureza, tudo está no controle do Senhor. Tu és o Deus que perguntou a Jó: sabes o tempo em que as cabras monteses têm os seus filhos? Tu és o Senhor que cuida do nascimento dos animais selvagens. Tu és o Deus que alimenta os filhotes do corvo quando clamam por socorro e que dá asas às aves do céu. Como não cuidará de nós, os teus filhos, papai? Senhor, nós reconhecemos hoje que somos limitados. Muitas das vezes tentamos, meu Deus, entender o teu agir e nós nos perdemos nas perguntas, meu Pai. Perdemos na pergunta. Perguntamos coisas que não valem nem a pena. Questionamos, como Jó. Reclamamos, meu Pai, nos momentos de angústia, até murmuramos com o que não compreendemos.
até murmuramos. Mas hoje, meu Pai, à luz desta mensagem, desta palavra do quadro Aprendendo com a Bíblia, meu Deus, nós aqui nos rendemos à tua soberania e reconhecemos que tu és o Deus que nada escapa ao teu controle. Pai, perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que nós desconfiamos do teu cuidado, porque desconfiamos. Pelas vezes, meu Pai, que deixamos, meu Pai, que a tempestade abafasse a tua voz. Pelas vezes, meu Deus, em que demos ouvidos ao inimigo que dizia que nós estávamos sozinhos, sendo que o Senhor estava conosco e sempre está conosco. Mas nesta oração, Pai, nós nos levantamos com fé para declarar: Deus está cuidando de tudo, mesmo quando não entendemos, mesmo quando parece que está tudo perdido, mesmo quando a dor é intensa, o teu cuidado é maior, Pai. Meu Deus, Senhor dos exércitos, guarda, meu Deus, o nosso coração contra os ataques do diabo, meu Pai. Meu Deus, repreende agora em nome de Jesus toda seta de dúvida, todo espírito de confusão, todo pensamento, meu Pai, de desistência. Nós declaramos, meu Pai, que a nossa mente está cativa à tua verdade e não nas mentiras de Satanás, do diabo. Meu Deus, que possamos ver, meu Pai, como tu mostraste a Jó, que a sabedoria até nos detalhes mais simples da criação, meu Pai. Que o bater das asas de um pássaro, que o nascimento de um animal selvagem, que o refúgio de um leão, tudo isso testemunha do teu poder, ó Pai. Meu Deus, levanta, Senhor, neste momento. Nós te pedimos, cansados, meu Pai, nesta oração, levanta, Senhor, os cansados. Senhor, fortalece, meu Deus, os abatidos. Sustenta, meu Deus, aqueles que estão dizendo neste momento: eu não aguento mais. Renova hoje, Senhor, as forças desta pessoa. Traz consolo, traz paz para esse coração perturbado, meu Pai. Traz resposta para esta pessoa, meu Pai, que precisa de resposta, ainda que seja no silêncio, ó Deus Altíssimo, porque no teu silêncio, meu Pai, também tem direção. Meu Deus, nós profetizamos nesta hora, em nome de Jesus, que o Senhor está... Eu quero profetizar para você, meu irmão, minha irmã, que está aqui na oração, né? Deus está cuidando da tua casa. Deus está cuidando da tua saúde. Deus está cuidando do teu chamado. Deus está cuidando dos teus filhos. Deus está cuidando da tua mente. Deus está cuidando do teu futuro. Nada está fora do controle, do alcance do nosso Deus. Assim, meu Pai, como tu mostrasses a Jó, Senhor, mostra nós também, Senhor, que há um propósito maior acontecendo. Ainda que nós não vemos, meu Pai, ainda que nós não vemos agora, neste momento, nos ensina a confiar mesmo sem entender. Nos ensina a descansar mesmo, meu Pai, em meio à tempestade, Senhor. Te adoramos, ó Espírito Santo. Te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Pai, nós oramos assim e confiamos em nome do Senhor Jesus Cristo, o nome poderoso, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Jesus. E amém, Senhor Jesus. Amém. Amém.